Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Você chegou ao 4º episódio do nível de funcionamento de personalidade. Nós falamos sobre identidade em um episódio, sobre autodirecionamento em outro episódio, assim falando sobre self. Falamos sobre empatia no 3º episódio, primeiro aspecto interpessoal, e falaremos, né, sobre intimidade, o 2º aspecto de funcionamento interpessoal, e o 4º aspecto do nível de funcionamento de personalidade. Essa maneira muito interessante, validada, francamente original, que o DSM-5 trouxe, de descrever a personalidade de alguém. A gente precisa entender como é a identidade dessa pessoa, a gente precisa entender como que é o autodirecionamento dessa pessoa. A gente precisa entender como é que essa pessoa tem empatia pelo outro e a própria percepção emocional, e como é que essa pessoa constrói vínculos de intimidade. Então seja bem-vindo e bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Pedro, então mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, falando aí sobre a última faceta do funcionamento de personalidade. Então, quer dizer, a gente teve episódios aí do funcionamento do self, né, como o Pedro falou, e agora é o último episódio também do funcionamento interpessoal, né, que o primeiro foi sobre empatia. E, bom, empatia acho que tem um pouco a ver com essa parte de cognição social, né, em termos, assim, de como que a gente entende os outros, de como a gente tolera a perspectiva do outro. Agora, o outro domínio vai ser intimidade, né, que tem um pouco a ver com a filiação social, né, quer dizer, tem até talvez uma parte, assim, de quantas pessoas que a gente se relaciona, o tamanho das nossas redes sociais, quanto que a gente coopera um com o outro. Algumas pessoas até chamavam esse domínio de afiliação social, acabou ficando como intimidade, né? Que parece, quando a gente fala intimidade, parece que assim, eu tenho intimidade com uma pessoa, né? Eu falo coisas, vamos dizer, minhas, que são íntimas, que são privadas, né? Essa noção de proximidade que faz parte desse domínio, mas também que faz parte, assim, como que a gente se relaciona com os outros em termos de grupos, né? Como que a gente constrói laços, se a gente coopera, se a gente não coopera, e assim por diante. Acho que é um domínio importantíssimo, né? Até que define a gente, talvez, como espécie até algum nível, né? O nível de cooperação que a gente consegue estabelecer entre nós é algo que não é visto em nenhuma outra espécie, né? Então, quer dizer, certamente um domínio muito importante para o funcionamento da personalidade, né? Pois é, gente. Bom, primeiro, sempre muito bacana estar aqui com vocês e pensando assim, né, pensando numa certa analogia aí meio geométrica, né, se a gente pensar na nossa rede social de forma simples, como um círculo só mesmo, né? E quem tá mais próximo do centro do círculo são as pessoas que a gente tem uma relação mais íntima, e quem estiver na periferia do círculo são pessoas que a gente, por exemplo, cumprimenta um recepcionista de algum lugar, quer dizer, a gente fala com alguém brevemente num congresso que a gente não conhece, de uma maneira mais formal. Enfim, o ideal é que uma pessoa consiga ter um círculo, conseguir desenvolver esse círculo assim, social, tanto na periferia, saber se portar numa relação mais formal, com menos intimidade, quanto nas relações íntimas, que muitas vezes são muito desafiadoras por terem emoções intensas, né? Normalmente nas relações íntimas as pessoas têm emoções mais intensas e ter toda essa gama, variabilidade de comportamento social para se adequar a essas diferentes posições, por assim dizer, de pessoas que a gente tem nesse nosso círculo social é muito importante. E a gente vê, né? A gente observa na prática que pessoas que têm problemas mais intensos ou sérios de personalidade têm muitos problemas nas relações, e isso fica ainda mais evidente, mais desafiador nas relações íntimas, com brigas intensas, né, e dificuldade de manter essas relações, coisas que a gente vai falar um pouco hoje, como profundidade dessas relações, respeito mútuo, e inclusive também esse nosso episódio, de certa forma, dialoga com episódios anteriores, inclusive de amabilidade, né, lembrando que a gente tem aí um episódio sobre o Big Five, né? E a amabilidade é um dos conceitos que se relaciona super com isso, né? A ideia, a gente está falando disso porque seres humanos têm motivos de comunhão com os outros, têm motivo de construção de relações com as pessoas,
E a gente precisa de relações de tipos diferentes. E a gente precisa de que algumas dessas relações sejam íntimas, com quem a gente possa ter uma abertura legítima, autêntica, profunda, que seja mútua e que, através do tempo, a gente possa consolidar esse vínculo através de confiança em relação ao outro, que o outro possa... A gente tem que ter pessoas em quem a gente confie e a gente tem que ter pessoas que confiem em nós, que a gente sinta que a gente é útil para os outros e que a gente sinta que a gente é útil para essas pessoas. Então, esse aspecto do nosso relacionamento interpessoal, por óbvio, ele tem uma grande relação com empatia, e a empatia tem uma grande relação aqui com isso, quer dizer, a gente vai usar a empatia para isso, mas muitas pessoas têm dificuldade em construir relações íntimas, quer dizer, acabam percebendo mais ou menos, ou seja, às vezes de maneira bem consciente, explícita, afastam os outros, não aceitam que as pessoas se aproximem, ou a qualquer movimento de proximidade as pessoas se afastam. E dessa maneira, ao longo do tempo, começam a perceber que as relações acabam se tornando relações superficiais, naturalmente, relações que são pouco gratificantes. E isso começa, em algum momento, a tornar a vida, de certa forma, insípida, sem muito gosto. A bem da verdade é que são as nossas relações que trazem sentido e motivação para a nossa vida, em grande razão. É claro que tem alguns aspectos da nossa vida que são menos interpessoais, conquistas pessoais, habilidades que a gente tem, tudo isso foi muito bem descrito ali naquela dimensão de autodirecionamento que a gente falou 2 episódios para trás. Mas seres humanos são seres sociais, nós sobrevivemos em comunidade. E a gente vai precisar ter relações íntimas, né? E aí tem todo esse aspecto da nossa personalidade que é desenvolvido. Então, essa é uma questão muito importante porque em algum momento ali na adolescência as relações ficam mais íntimas. Claro que a gente bem lembra das nossas amizades, né, na nossa infância, mas é na adolescência que começa a ter uma intimidade maior, porque as pessoas começam a perceber melhor a si mesmo, começam a perceber melhor o outro, a profundidade do outro, e ali começam a nascer vínculos mais complexos. Com muita frequência, isso acaba não acontecendo nessa idade. E aí a gente tem um desenvolvimento de intimidade que pode ficar comprometido. Isso vai ser, em grande medida, o tema do nosso próximo episódio, então já fique atento, esse tema continua, mas é importante a gente colocar que não é que de repente alguém aprende a ter relações íntimas, isso acontece de alguma maneira ao longo do tempo, né? Pedro, acho que certamente, como você falou, talvez um dos propósitos da vida são as pessoas, né? As relações. De alguma forma a gente foi criado dessa maneira. E hoje em dia, inclusive, tem alguns dados, né, que apontam para a importância disso. Por exemplo, né, enfim, Marcelo e eu, a gente voltou de Boston recentemente, numa conferência, né, apego e psicoterapia, né, e que vários expertos do mundo inteiro falando sobre terapia e apego, né. E uma dessas pessoas, né, o Robert Waldinger, que é um autor americano, ele é um psiquiatra americano, acredito que ele seja um psicanalista também, que hoje em dia ele lidera aquele estudo longitudinal que é feito em Boston, lá em Harvard, que acompanha pessoas assim, desde a época do college, né, até agora, quer dizer, estão acompanhando os idosos, né, e acredito que eles vão, inclusive, acompanhar agora os filhos dos idosos, etc., né, quer dizer, acompanham há 85 anos, né, são 85 anos de dados, inclusive ele fez um livro, né, que é A Boa Vida, e que... uma das grandes conclusões desse estudo é justamente isso, né? Quer dizer, a qualidade, né, das nossas relações de apego são fundamentais não só para a nossa saúde psicológica, mas para a nossa saúde física. E ele deu exemplos de como isso foi preditivo assim, para impedir diversos problemas em vários sistemas do corpo, cardiovascular, neurológico, etc. Ou seja, de alguma forma, a gente foi criado dessa forma, né, e para se relacionar, para se vincular, talvez até em grupos, tem um grupo grande, claro que a gente se vincula, como o Marcelo falou, né, quer dizer, essa metáfora geométrica, essas pessoas mais na periferia, mas essas pessoas mais próximas, realmente são pessoas que fazem com que a nossa vida tenha mais gosto, a gente regula a nossa emoção através dessa rede social,
A gente não regula a emoção necessariamente sozinho, né? Somente com técnica de respiração, enfim, com processamento emocional, mas sim através dos outros, né? Conversando com os outros. Quantas vezes a gente não está eventualmente uma situação difícil, até clínica, eventualmente a gente vai lá e conversa com o outro, a gente começa a raciocinar melhor. Então, realmente tem alguma coisa ali que é extremamente importante para a gente, que daí, se realmente a pessoa ela vai ter dificuldade nesse âmbito da intimidade, relações, como o Pedro falou, pouco profundas, realmente você fica numa situação de solidão e às vezes desamparo em alguns momentos, e que realmente contribui para você ter menos resiliência, né? Porque a gente precisa, né, dessa rede. Daí, realmente vão ter pessoas que vão ter dificuldade de desenvolver isso por diversas formas, né, diversas razões, né? Quer dizer, poxa, não tolera intimidade, se protege demais, tem uma certa paranoia, e que acaba, enfim, tendo relações superficiais ou aquelas relações curtas, né? Às vezes a gente vê na história de algumas pessoas, poxa, realmente relações mais curtas, quer dizer, não manteve, não conhece ninguém há muito tempo, né, por exemplo. Quer dizer, é um sinal, né, de falar, poxa, alguma coisa tá aí. Quer dizer, a gente vai precisar ajudar essa pessoa, talvez, a funcionar de outra forma, né? Isso acho que é um exemplo, né? Acho que esse estudo é um exemplo da importância aí, desse domínio, né, de personalidade. Com certeza, Crossi. E uma coisa super interessante é que, assim, além, né, disso, esses dados são muito ricos, assim, né, que eles observam essas pessoas há 85 anos, né? E além disso, como é um tema que está muito em voga hoje em dia, felizmente, porque teve um extenso report, assim, um estudo agora em 2023, no pessoal dos Estados Unidos, que tem um órgão lá que chama Cirurgião Geral, né, Conselhos do Cirurgião Geral, que é um nome antigo, consagrado, não quer dizer que é só de cirurgia, obviamente. E esse ano foi a epidemia da solidão e do isolamento, né, um documento super interessante, assim, que tem 80 páginas falando de, poxa, como o impacto da solidão influencia a nossa saúde, inclusive a saúde física. Tem vários dados que eles mostram super interessantes, que, por exemplo, a falta de conexão social é tão perigoso quanto, por exemplo, fumar 15 cigarros ao dia. Ou seja, foi um preditor, um fator de risco, algo que vai impactar a sua saúde, inclusive física, de maneira mais intensa, por exemplo, do que sedentarismo, do que obesidade, do que poluição, que são coisas muito ruins também para a saúde, né? Vou deixar claro, né? Mas como o isolamento social foi pior ainda. E dá umas coisas que eles falam, quer dizer, que eles descrevem super legal nesse documento, coisas, por exemplo, coisas, assim, 3, por exemplo, esferas das nossas relações, como a gente tem que ter relações que tenham funções diferentes, né? Poxa, relações que te dão um suporte emocional, relações que te dão uma mentoria, você tem uma pessoa mais velha, de certa forma, para você conversar, mais experiente, pessoas que conseguem te suportar durante uma crise, que nem do estudo lá que o Marcos estava falando de 85 anos lá da Harvard, uma das perguntas que eles fazem para as pessoas é: para quem você ligaria no meio da noite caso você tivesse uma emergência? Há pessoas que não tinham ninguém para ligar. Então, assim, qualidade das relações, né? Qual que é o tamanho das relações familiares, das relações íntimas, amorosas, do círculo de amigos. Então, assim, todas essas coisas estão ligadas à saúde mental, como a gente sabe, mas inclusive física. Quando a gente entende assim, o funcionamento do sistema nervoso central, tem um termo para isso que é o social brain, que é o cérebro social. Obviamente não é um cérebro separado, mas é a parte do cérebro que tem a ver com socialização. Se a gente para pensar e entende que o cérebro ele vai ser o órgão responsável pela construção das nossas experiências subjetivas, e a gente entende que o ser humano ele é um ser social, é óbvio que o nosso cérebro vai ter que ter uma área, ou uns circuitos, ou diversas áreas, ou uma parte considerável dele destinado a construir, sustentar e fazer prosperar essas relações. Então isso está escrito do nosso cérebro. Quando a gente fala de emoções, a gente fala que, olha, por mais que algumas pessoas queiram ignorar emoções, isso não é possível porque tem áreas do cérebro destinadas a isso. Também há áreas do cérebro destinadas à construção de vínculos. Isso é essencial. E, francamente, existe uma porcentagem muito pequena de pessoas que verdadeiramente vivem bem isoladas. Isso é uma porcentagem muito pequena das pessoas. É 0,00. Eu nunca vi uma pessoa assim no meu consultório. As pessoas que eu vi que estavam isoladas por uma série de razões. Pode ser que alguém tenha passado por momentos
tragédias na vida, a ponto da pessoa ficar, como aí o Marcelo falou, sem conseguir ter alguém para quem ligar à noite. Mas a bem da verdade é que as nossas relações, elas são preciosas e elas são, às vezes com frequência, mais delicadas do que as pessoas pensam. E muitas pessoas acabam não cultivando essas relações ao longo do tempo, até que em dado momento se veem sozinhas. E isso é difícil, isso é muito sofrido, e que se a gente parar para olhar bem e olhar para os nossos pacientes, é uma coisa, um hábito que a gente tem que ter, nossa visão despida dos diagnósticos, e a gente olhar para essas dimensões de identidade, autodirecionamento, empatia e intimidade, a gente vai ver que existe uma dificuldade muito grande de intimidade e que essa dificuldade ela está na raiz de vários problemas psiquiátricos sérios, de origem de depressão, ruptura, ameaças de abandono concretas ali são causa muito considerável de problemas psiquiátricos de toda a natureza. Então, relações que são rompidas porque as pessoas que assim quiseram ou por forças das circunstâncias, falecimento. Então, essas intimidades, elas são muito importantes, mas elas também são perdidas. E aí, muitas vezes, é difícil de reconstruir o vínculo com outras pessoas ou de reparar danos causados a um vínculo por qualquer coisa. Quantas pessoas ficam sem se falar por 20 anos? Porque houve ali um conflito e existe uma dificuldade das pessoas reorganizarem essa intimidade, terem empatia mútua, né? Então, esse é um tema fundamental e que a gente tem que olhar para isso. As pessoas devem... Acho que tem... A gente sempre pensa em algumas perguntas, né? Assim, as pessoas sentem que elas têm uma relação profunda, se essa relação é uma relação em que o indivíduo tem que colocar uma máscara ou ele precisa se posicionar de uma maneira um pouco estereotipada, assim, que ele possa sentir ele mesmo. E avaliar esse próprio suporte social. A gente tem um episódio sobre o suporte social, em que a gente fala de vários tipos de suporte social. Esse episódio é antigo, é do ano passado, mas está lá, acho que vale a pena ser revisto, né? Enfim, esse é um tema que vale a pena explorar e acho que deve trazer reflexão aí para os nossos ouvintes, né? Pedro, e é interessante isso. A causa das pessoas eventualmente se isolarem, né, elas são diversas, né? Então, por exemplo, acho que pode ser desde alguém, por exemplo, que não investiu nisso, como você falou, né? Quer dizer, poxa, uma vida muito ocupada, voltada ao trabalho, quer dizer, imagina, você volta e, enfim, não tem tempo de cultivar, ou acaba não cultivando mesmo, porque acaba fazendo outras coisas, e daí eventualmente isso no final da vida, ou enfim, mas não precisa nem ser no final da vida, mas você se vê aí com uma rede social insatisfatória, né? Que você acha, poxa, eu gostaria de ter uma rede social um pouco maior, mais ampla, mais diversa. E é claro, assim, não precisa ser uma rede social imensa, né? A gente sabe que o círculo de intimidade, assim, mais próximo, ele não necessariamente ele é grande, ele é pequeno muitas vezes, né? Isso, acho que faz parte. Realmente, a gente acaba tendo um círculo de uma intimidade mais profunda, é menor mesmo, né? Acho que... Mas, de qualquer forma, eu acho que são vários processos que levam a essa, vamos dizer, ao encolhimento disso, ou ao não desenvolvimento disso. Existem processos, poxa, começam desde o começo da vida, certamente pessoas assim, a gente sempre fala aqui de problemas de personalidade, né, do desenvolvimento de personalidade, por exemplo, poxa, alguém extremamente desconfiado dos outros, né, por vários motivos, que pode ser desde que tiveram uma vida com muitos maus tratos, muitas experiências ruins, ou uma tendência mesmo a ser mais desconfiados, isso pode impedir o desenvolvimento, né, de uma rede ampla social, né? A pessoa se defende, parece que ela está sempre se defendendo. Bom, a sensibilidade à rejeição, quer dizer, a rejeição ela vai ser dolorosa a todos nós. Tem estudos que mostram que a rejeição, independente da pessoa ter um diagnóstico, ela ativa uma área do cérebro que é semelhante à ativação de áreas cerebrais quando você está com dor física. Porque a rejeição é muito problemática para todos nós, né? Então, tem vários testes, né, vamos dizer, tem vários estudos que mostram vários testes que induzem assim, sentimentos de rejeição. Um deles é o Cyberball, né, que é um teste bastante conhecido. Mas enfim, tem algumas pessoas que vão ter isso de uma forma muito intensa. Isso pode fazer com que realmente você, por exemplo, desenvolva uma rede social menor, sempre com muito medo de ser rejeitado. A gente começa a prestar atenção demais do que se as pessoas vão gostar ou não vão gostar da gente. Isso faz a gente ficar mais reativo emocionalmente, demandar eventualmente da pessoa, ter reações eventualmente mais impulsivas e realmente, eventualmente, a gente acaba sendo, vamos dizer, abandonado, vamos dizer assim. E daí tem vários outros processos também. A gente sabe que tem uma questão
do envelhecimento, né, que realmente as perdas, né, ao longo da vida, que vão deixando as pessoas sozinhas, a gente sabe, enfim, tem a epidemia de solidão que o Marcelo falou, então, quer dizer, quando a gente pega, poxa, idosos, né, como que isso acaba sendo bastante sofrido mesmo para eles, daí realmente é um outro processo, assim, acho que só exemplifica que a dificuldade de desenvolver isso, acho que vai ser diferente para cada um, eu acho que daí quando você tiver, enfim, eventualmente num consultório de psiquiatria ou de psicologia, enfim, tem as raízes, né, que a gente precisa daí investigar. E claro que não querendo dizer que a gente precisa depender dos outros para tudo, né? A intimidade, como eu falei, é uma parte muito relevante das nossas vidas, mas existe espaço para as pessoas desenvolverem interesses solitários, as pessoas terem hábitos que são hobbies que não envolvam outras pessoas, então, para momentos de reflexão. Então, tudo isso é necessário também na vida das pessoas. Nem tudo tem que ser compartilhado, existem algumas questões íntimas que as pessoas não necessariamente precisam contar para alguém, tem que ouvir tudo que se passa na minha cabeça. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que intimidade é algo fundamental como parte das nossas vidas. Como falamos, existe nessa maneira de descrever personalidade um aspecto de self, identidade e autodirecionamento, e a gente está falando aqui do aspecto interpessoal. Falamos empatia no outro episódio e hoje aqui sobre intimidade. Bom, pessoal, esse foi o nosso quarto episódio sobre o nível de funcionamento de personalidade. Temos ainda outro por gravar que, vamos, digamos assim, vai dar um todo para esses 4 episódios, fechando aí com uma chave de ouro. Deixe comentários, a gente tá vendo que as pessoas estão comentando mais nos episódios, a gente tá publicando. Comentem, deem sugestões, dicas, peçam temas. Hoje ainda gravaremos um episódio que foi um tema sugerido. Então, olha, só para vocês verem que a gente tá ouvindo aí, hein? Então, por favor, façam as sugestões de vocês. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela audiência, pessoal. Até a próxima.